Esse é um espaço para que possamos juntas nos tornar mais parecidas com Jesus e ser quem Ele nos chamou para ser. Então pega seu cafezinho e vamos papear. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Café com Ferda. Meus amores, como vocês estão? Como foi essa semana por aí pra vocês? Por aqui foi tudo bem? Obviamente com seus desafios, né? Os desafios diários da vida cristã. Mas graças a Deus, tudo certo, tudo caminhando, sentindo Deus conosco, e isso é o que importa, né? Estamos agora no nosso 7º episódio, que especial, o 7º episódio. Eu gosto do número 7, hein, gente? E justamente por ele ser importante, hoje a gente vai falar sobre um assunto que talvez vocês que me seguem há mais tempo já estão cansadas de me ouvir falar, mas como eu sei que tem sempre gente nova chegando e, por incrível que pareça, não é todo mundo que já pensou sobre isso ou que já pesquisou sobre esse assunto. Às vezes esses assuntos surgem sem a pessoa nem tá procurando por ele. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre os limites no namoro cristão. Eu queria muito que o meu maridinho estivesse aqui comigo gravando esse episódio, mas ele não vai poder, então tudo bem, né? Fazer o quê? Não pense que esse episódio é só pra você que namora ou que está noiva. Não, não é. Esse episódio também é para as minhas meninas lindas que estão esperando no Senhor, que estão solteiras, porque é muito importante que você tenha parâmetros sobre os limites em um namoro antes de começar a namorar, do que estar em um namoro e descobrir coisas no meio desse processo, porque às vezes pode significar que de alguma maneira você tenha feito algo que não estava legal, ou que resultou em algo que não é bom, enfim. Se você é solteira e tá achando que esse assunto não é pra você, você tá enganada. Esse assunto também é pra você, tá bom? E se você tá namorando, eu espero que esse episódio também fortaleça ainda mais o seu relacionamento e que abra sua mente pra entender diversas coisas no Senhor. E pra gente começar a falar sobre esse assunto, pega seu cafezinho e vamos papear. E pra gente começar a falar sobre esse assunto, eu preciso trazer pra vocês uma visão sobre algo que eu cometi no meu namoro. Eu cometi diversos erros no meu namoro, né, gente? Isso aí vocês já estão cansados de saber. E eu sempre trago aqui pra vocês esses erros sem medo de julgamento, porque eu sei o tanto que aquilo que eu passei pode ajudar diversas meninas que estão passando pela mesma situação que eu. E um dos maiores erros, assim, que eu cometi no meu namoro foi o fato da gente querer sempre estar pulando etapa na nossa vida. Dentro de mim, eu tava sempre querendo viver algo que eu não estava legitimada pra viver. Eu queria algo que somente o casamento ia me proporcionar. Que seria o quê? Eu queria viajar sozinha com o Igor. Eu queria acampar com o Igor, queria ir pra um lugar diferente, só nós dois. Queria experienciar coisas novas, enfim, eu tava sempre querendo fazer coisas com ele. Porém, pra fazer essas coisas que eu queria fazer, necessitava o quê? Estar casados. Que bacana. Fora outras coisas, né, gente, que eu também queria fazer com ele, né, que eu não vou entrar em detalhe. Basicamente, eu não aproveitei o meu namoro, porque eu ficava o tempo todo vivendo em prol do nosso futuro. Ou seja, eu não conseguia aproveitar a fase do namoro de sair pra passear, de gastar dinheiro mesmo, de conhecer um ao outro, de gastar tempo conversando, papeando. Eu também fiquei muito apegada ao nosso contato físico, então eu priorizava muito mais os carinhos, as carícias, porque essa é a minha linguagem de amor, gente. Toque físico é total minha linguagem de amor. Se eu não demonstro um carinho de toque físico por você, é porque eu não gosto de você ou você não me dá espaço pra fazer isso. E aí eu me sinto recuada pra fazê-lo. Entende? Mas basicamente todas minhas amigas sabem o tanto que eu sou de toque físico. Eu amo abraçar, eu amo de demonstrar esse carinho através do toque. Então, quando eu namorava, eu priorizava muito isso, né? E, obviamente, com isso, acarreta muitas coisas, né? Porque daí você vai querendo viver uma intimidade que só é vivida no casamento. E isso me atrapalhava demais. Por quê? Porque eu comecei a viver o meu namoro naquela corrida, naquela busca incessante de me preparar para casar. E aí que entra um ponto importante também em relação de você ter um plano de futuro no seu namoro, ou seja, você namora para casar, correto? Então, na hora de você tá conhecendo alguém, tá
decidindo se vai se relacionar ou não, você tem que botar muitas coisas na balança, né? Por exemplo, a sua idade, a sua maturidade, se você tem um emprego, se você tem visão de futuro, porque não dá pra simplesmente começar um relacionamento e ver no que vai dar, sabe? Você precisa começar um relacionamento madura o suficiente e posicionada como adulta o suficiente para lidar com os problemas, para lidar com o futuro, enfim. Isso significa que você vai ter tudo para casar? Não, não estou querendo dizer isso. Você não precisa ter tudo para casar. Eu não tive tudo quando eu casei e nem esperei o momento perfeito para casar, porque acontece muito isso no meio cristão também. De um lado, temos jovens que querem casar super rápido, que foi o meu caso, e do outro, temos jovens que querem ter a vida feita para poder decidirem se casar. E, gente, a verdade é que você nunca vai ter tudo. É impossível. Então, vou casar somente quando eu terminar a minha faculdade. Não, eu vou casar somente quando eu tiver uma casa própria. Vou casar somente... Não, sabe? Assim, claro que você pode colocar parâmetros alcançáveis para você olhar para aquilo e pensar, não, esse é um ponto bom para eu poder me casar. Porque se eu começo a me relacionar sendo cristã, o prazo para se casar, ele se encurta, gente. Não tem como a gente negar. Não tem como eu chegar aqui e falar pra vocês, gente, olha, tem um relacionamento cristão, namorem por 6 anos, por 5 anos e tá tudo bem, porque não tá tudo bem. E por eu ter pulado etapas no meu namoro e querer viver algo que eu não estava legitimada para viver, eu vivia nessa constante busca de casar logo. Então eu vivia o meu namoro já pensando no casamento. Amor, a gente tem que economizar nisso porque a gente vai casar e não sei o que, e não sei o que lá, sabe? Tipo assim, eu tava namorando, não tava nem noiva ainda, e eu já tava querendo adiantar as coisas, sabe? Querendo viver coisas rapidamente, querendo pular etapa. Não, sabe? Não. Se eu pudesse voltar no tempo, eu daria uma chacoalhada assim na Fernanda, bem forte assim, falado, minha filha, calma, gatinha. Viva um dia de cada vez, aproveite seu namoro, aproveite sua juventude, aproveite, esse é o momento de você apenas aproveitar, não se preocupar com fornecedor de casamento, não se preocupar com nada, só viva o seu namoro, tranquilinha. Conhecendo seu futuro esposo, saindo pra comer, saindo pra comemorar. Então tava lá eu no meu namoro, querendo economizar dinheiro pra casar. Pelo amor de Deus, Fernandinha, por que você não foi levar uma casa da cachorra, entendeu? Por isso que é muito importante você ter um relacionamento numa boa idade, com maturidade, com um emprego, com uma visão de futuro, porque aí, gente, vocês não ficam nessa ansiedade doida de querer pular etapa, sabe? Porque quando você entende que você tá no tempo certo, fazendo aquilo que tem que ser feito, você não fica nessa correria, nessa loucura de fazer algo acontecer. Quando a gente vive algo que a gente não tá legitimado para viver, a gente perde tempo na nossa vida. E aí, no lugar de você tá fluindo, aproveitando do que Deus tem para você, que no meu caso foi essa época de namoro, né? Você vai gastar tempo restituindo algo que foi perdido. Que bacana. Que no caso seria o processo de santificação. Mas Feda, como assim? Do que você tá falando? Como assim você perdeu tempo? Como assim você viveu algo que você não estava legitimada? Vamos lá, galerinha. Para quem não conhece a minha história e a história do meu marido, a gente ultrapassou alguns limites no namoro cristão. Limites esses que causaram a gente entrar em pecado sexual. E deixando muito claro aqui que pecado sexual não é só o sexo em si, mas diversas outras coisas que continuam sendo impuras antes do casamento. Porque as pessoas acham que apenas o sexo em si, a penetração em si, é ultrapassar esses limites, quando na verdade não é. Tem muita coisa que a gente ultrapassa limites, que por si só não é o sexo e a penetração, mas que também é sexo. Tanto é que eu e meu marido, a gente casou virgem, mas ainda assim cometemos pecado sexual, entendem? Que não se resume somente a sexo, a penetração em si. Claro que quando isso acontece é um problema ainda mais complicado, mais difícil de sair, mais difícil de estabelecer os limites, né? Porque você já conheceu demais o seu parceiro, acaba tornando esse caminho de volta um pouco mais complicado, um pouco mais dolorido, mas deixando claro que tudo tá no mesmo barco. O sexo, ele é uma bênção, ele é puro, é prazeroso, mas só é tudo isso
feito debaixo de uma aliança. Por muitas vezes a gente tem a visão do sexo como algo impuro, né? Tipo assim, ai meu Deus, não vou falar de sexo, ai que tabu é esse, meu Deus? Sendo que é uma criação do Senhor, mas infelizmente o diabo vai sempre distorcer aquilo que é lindo, aquilo que é puro. E hoje a gente vê várias atrocidades aí envolvendo isso. Então o diabo pegou aquilo que é puro e transformou nisso aí que a gente vê hoje, né? Imoralidade sexual, pornografia e por aí vai. Então sim, meus amores, precisamos falar mais sobre isso. Sim, a gente não pode deixar apenas Satanás falar o que bem entender sobre isso, porque aí a gente vê vários assuntos na internet sobre, né? Mas no lugar da gente trazer os fatos verídicos e conversar sobre, não, a gente fica caladinho porque, afinal de contas, ainda é um tabu. Uma vez que você passa esses limites, você de fato, transgride a lei do Senhor, transgride os princípios do Senhor. Você vai totalmente contra aquilo que o Senhor aprova, aquilo que o Senhor acredita para você. E eu quero dizer para vocês que eu entendo, é muito difícil. Uma vez que você cai nesse pecado, é muito difícil mesmo de sair, gente. A gente lutou tanto para se purificar, para se santificar. Foi um processo tão longo, tão doloroso. A gente passou por tantas coisas porque tem consequências. O pecado, ele tem consequências. Não tem como a gente falar assim, não, tá tudo bem, vou fazer isso aqui porque nananã. Quando você vai ver, a sua vida vira de cabeça para baixo. Você não dá conta de tudo. Você pensa, meu Deus, o que é isso? Quanta maldição. O que eu vou fazer com tudo isso? Acabou, simplesmente acabou. Não tem como continuar esse relacionamento. Tanto é que eu cogitei terminar com o Igor diversas vezes, porque eu pensei, Senhor, não é possível. Isso aqui não tá certo, não tá legal. Eu acho que o único jeito da gente se livrar disso e acabar com esse sofrimento é a gente terminando. Mas aí o Senhor falou assim, queridinha, nananina não. Você não vai terminar. Agora você vai até o final. E foi aí que a gente lutou muito pelo nosso relacionamento. A gente passou por esse processo de santificação, de purificação. O Senhor fez novas todas as coisas. O Senhor nos restaurou, o Senhor nos curou. Ele nos feriu, mas Ele nos curou. Enfim. E aí essa história toda vocês estão sempre acompanhando, né? De como foi e tudo mais. E tudo que a gente passou hoje serve de testemunho para vocês, para que vocês não caiam nisso como a gente caiu, porque a gente sabe, a gente passou, a gente sabe o quanto que é difícil, o quanto é doloroso. Então, se você tá escutando isso agora e você tá tranquila, tá tudo bem no seu relacionamento, ou você ainda não namora, mas já tá escutando isso, para quando você começar a namorar, entenda que fazer a vontade do Senhor é a coisa mais importante da vida de vocês. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E tem um versículo no livro de Salmos que vai falar assim: como pode o jovem se manter puro? Obedecendo a palavra de Deus. Quando eu li isso, eu estava passando por um momento muito difícil, justamente em busca dessa purificação na minha vida. E isso saltou aos meus olhos de maneira tão sobrenatural, porque eu entendi como pode o jovem se manter puro, gente? Obedecendo a palavra de Deus. Obedecendo a palavra de Deus, a gente evita muitas coisas na nossa vida, muitos problemas, muitas maldições decorrentes de uma desobediência, sabe? Então vale a pena, meus amores, vale a pena esperar em Deus. Eu digo isso pra vocês, vale a pena. E só quem já passou sabe o peso que é você cair nesse pecado e depois as escamas saírem dos seus olhos e você pensar, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu não acredito que eu não vou mais conhecer o meu marido depois do meu casamento. Não acredito que eu conheci ele antes do tempo. Não acredito que eu vivi isso fora de uma aliança. E é um peso gigantesco. É um arrependimento gigantesco. Um remorso muito grande. E o problema é sair disso depois. Oh, meus amores, é muito difícil. Então eu digo pra vocês, estabeleçam os limites no namoro. E sigam eles à risca. Vale a pena, gente. Vale muito a pena. E nesse processo de namoro cristão, a gente não pode deixar de ter pessoas de Deus nas nossas vidas. E foi um dos erros que a gente cometeu também, sabe? Mais pela parte do meu marido, porque ele era uma pessoa muito fechada. Eu acho que ele queria também passar uma imagenzinha de sou certinho, não cometo nada de errado, sou um homem de Deus. E vivia por trás dessas máscaras, né? Porque as pessoas depositavam uma expectativa nele. Então, se ele errava, se ele pecava, ele guardava para ele mesmo, porque ninguém poderia saber que o santinho
peca. Eu já era mais aberta, eu já tinha um coração mais vulnerável, mais ensinável também. Então, qualquer coisinha que eu sentia, que eu pensava, por mais bobo que fosse, eu tava lá, falando com alguém, confessando pra alguém, para que o Senhor me curasse e me mudasse naquilo, sabe? E ter essa liderança que te acompanhe vai muito além de quando você peca. Não é pra você ter essa liderança só quando você peca. Ai, tô precisando porque eu pequei, então vou ter uma liderança. Não, isso é pra você estipular já no seu namoro, já quando você estiver firmando um compromisso com seu futuro namorado ou futura namorada, enfim. Porque é muito melhor ter outras pessoas nessa caminhada que te ajudem, que te auxiliem, que te guiem no caminho que se deve andar. Porque às vezes você pode fazer uma coisa e achar que você tá abalando, quando na verdade você não está abalando, você está fazendo tudo errado. Então ter alguém ali que fale na vida de vocês como casal é muito importante, isso não só quando você peca. Como é que você vai saber se você tá vivendo um relacionamento santo, que agrada o Senhor, se você não vai ter um parâmetro, se você não vai ter ninguém acompanhando vocês, acompanhando esse relacionamento pra ver, uai, calma lá, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, mas Ciclano tá agindo de uma maneira diferente com você, isso é meio tóxico, cuidado, olha só, Ciclano, você tem que tratar fulana melhor, porque você tá sendo tóxico. Então, assim, a pessoa que tá acompanhando vocês, ela vai ver esse relacionamento de fora e vai verificar características e atitudes que você de dentro não vê. Então, é muito importante sim ter pessoas ao lado de vocês nessa caminhada, tá bom? Uma coisa também que eu tinha muito no meu coração antes de namorar o Igor era que eu queria muito somente beijar no altar. Eu tinha isso no meu coração, sabe, gente? Eu e Deus, somente eu e Deus, mesmo sabendo que tá tudo bem você beijar no seu namoro, eu tinha isso no meu coração. Porém, conforme a gente vai namorando, vai se relacionando, a gente vai cedendo algumas coisas, a gente vai vendo, não, mas poxa, não tem problema isso aqui, né? Só que aí eu fico pensando, se eu não tivesse cedido a isso, será que a gente teria feito tudo que a gente fez, sabe? Eu fico pensando isso. Claro que não fico me martirizando por isso, né? Porque o que aconteceu já aconteceu e tudo se fez novo. Mas é uma coisa a se pensar. Então, é um conselho que eu dou pra vocês. Se você tem um sonho, tem um objetivo específico, siga ele. Siga esse desejo do seu coração, não se importe com o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar, mas seja fiel a você mesma e ao Senhor, ao cumprir essa vontade, esse voto, essa promessa, enfim, que você estabeleceu no seu coração. Na época o Igor pensava, meu amor, não quer beijar? Tá bom, né? Mas, tipo assim, não é necessário. E eu falei, não, mas eu quero, meu amor, eu quero. E assim, seguimos. Só que depois eu fui cedendo, 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 não por ele, mas por mim. Eu cedia aos meus próprios desejos. Outro ponto que é importante eu trazer aqui para vocês é: se conheça e entenda quais são os seus limites. É muito importante que nesse processo de estabelecer os limites no namoro de vocês, você entenda quais são eles. Claro, você não vai testar até você ver qual é o seu limite, né? Não estou falando isso. É muito importante você, junto com a sua liderança, estabelecer limites no seu relacionamento, mas isso parte muito mais de você. Porque o que pode ser um gatilho para uma pessoa não é para outra. O que pode ser fácil para mim é difícil para outra pessoa. A gente nunca pode se colocar na mesma régua, gente. Eu vejo muitas pessoas falando, nossa, mas como assim você estabelece limites? Qual é o problema de você fazer isso? Você não tem domínio próprio? Minha gente, vocês confiam muito em si mesmos. A carne é muito fraca, muito fraca. E se tem uma pessoa que você não deve confiar é em si mesmo. O namoro santo vai muito além de ter autocontrole, vai muito além de ter domínio próprio. Lá em Tiago vai falar que a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Você precisa sim buscar ser santo, como o Senhor é santo, tomar cuidado naquilo que você vê, naquilo que você escuta, naquilo que você fala, porque uma hora a gente pode estar super bem, mas outra hora você pode estar super mal. Então, maldito é o homem que confia no próprio homem. Ainda que eu tenha autocontrole, ainda que eu tenha domínio próprio, porque uma vez que o meu coração tá cheio de imoralidade sexual, de impureza, as coisas que eu consumo, as coisas que eu vejo, que eu escuto, tudo isso vai gerando coisas em nós, vai gerando coisas no nosso subconsciente, vamos pôr assim. Quando a gente vê, estamos lá
fazendo. E tudo que o diabo quer é que você caia. Então, tudo que ele puder fazer para que isso aconteça, ele vai fazer. E é uma coisinha aqui, outra ali, que você pensa, não, tá tudo bem, não é pecado fazer isso. Mas quando você vai ver aquilo ali, já entrou no seu coração, já entrou na sua mente, e quando você vai ver, você tá lá cometendo um pecado. Aconteceu comigo dessa maneira, de pouquinho em pouquinho, foi efeito dominó, uma coisa que, não tem problema, não é pecado, tá tudo bem, se tornou um big de um problema, de uma bola de neve. Então, não confiem em si mesmos. Se você tem autocontrole, domínio próprio, que bênção. Isso não é tudo que você precisa. Você precisa de muito mais coisas para poder viver um relacionamento santo e puro diante do Senhor. Muitas vezes a gente só quer resistir ao diabo, mas não quer fugir da aparência do mal. E aí, uma vez que você não fugiu da aparência do mal e quer resistir ao diabo, vai ser muito mais difícil. É muito melhor que você fuja da aparência do mal, para aí então você resistir ao diabo. Por exemplo, você luta contra a pornografia. Beleza, você tá lutando contra isso. Aí você inventa de assistir um filme um pouquinho mais picante. Aí você me vem querer resistir ao diabo, né? Nossa, eu vou resistir ao diabo. Olha, eu tô vendo isso aqui, mas eu não vou assistir pornografia hoje. Não vou. Vou resistir. Não era muito mais fácil você ter fugido da aparência do mal, pelo amor de Deus? E não ter assistido o bendito filme? Quando você viu que era uma coisinha um pouco mais picante, você já ter tirado pra você fugir dessa aparência e evitar qualquer tipo de problema na sua vida? E muitas vezes a gente faz isso. A gente não quer fugir da aparência do mal, mas quer resistir ao diabo. Você acha que a gente vai resistir? Não vai, meus amores, não vai. Por isso que é muito importante você estabelecer esses limites no seu namoro e ficar bem longe ainda mais dessa linha do limite, entendeu? Porque você pode estabelecer um limite, mas você pode chegar perto dessa linha. Então você vai se sentir muito mais seguro se você ficar bem longe dessa linha, desse limite. Porque assim, vamos combinar, né, gente? Se você não sente a atração pela pessoa com quem você está se relacionando, isso é um problema. Obviamente, coisas vão ser acendidas em vocês, porque atração física. É totalmente normal. Então, se você não sente essa atração, se pra você tá tudo bem você fazer certas coisas no seu namoro e você não cair em pecado, eu sinceramente pensaria se isso é realmente domínio próprio e autocontrole ou se você não sente nada pela pessoa com quem que você tá junto. Se você tem autocontrole, que bênção, glória a Deus por isso. E ainda assim sente atração, opa, glória a Deus por isso, isso é muito bom. Esse é o cenário perfeito, mas não é todo mundo que tem o fruto do Espírito, né? E a gente vai nessa caminhada cristã se fortalecendo e cada vez mais nos tornando quem ele nos chamou para ser. Mas se você tem todas as características do fruto do Espírito, parabéns, você é o bichão mesmo. E obviamente, gente, que quando uma pessoa quer fazer algo errado, ela vai fazer, independente se tem limite ou se não tem limite. Porque quando a pessoa quer fazer, não importa quais sejam as circunstâncias, ela vai fazer, e eu digo isso por experiência própria, tá bom? Deixando muito claro também que não existe um relacionamento mais santo que o outro, porque um estabelece limites um pouco mais arrochados e o outro vive um pouco mais deliberado. Se você vive um pouco mais deliberado, não se sinta pior por conta disso, porque cada casal é um casal. Como eu falei, o que pode ser um problema para um casal não é problema para outro casal. Você só precisa ser honesta com você mesmo e ver: poxa, eu realmente sou forte nisso aqui ou eu só tô enganando a mim mesma? É importante vocês se analisarem, porque cada casal é um casal. E no meu caso, eu tive que estabelecer limites bem apertados, porque pra mim era muito difícil me controlar. Ok, Feda, já entendi tudo isso, já entendi os malefícios, os benefícios. E agora, quais limites eu estabeleço? Bom, juntamente com seu namorado e a sua liderança, caso você queira se juntar a eles para estabelecer esses limites, mas lembrando que isso vai muito de você, mas eu vou falar aqui para vocês limites que, na minha opinião, no geral, é aquilo que eu penso, mas que também alguns limites eu coloquei no meu relacionamento. O primeiro deles é não ficar sozinhos em casa. Sei que parece meio óbvio, né? Mas por incrível que pareça, gente, muita gente faz. Então eu não ficava sozinha com o Igor em casa, sempre tinha que ter alguém, meus pais, minha mãe, meu pai, e na casa dele também a mesma coisa, pra gente evitar qualquer tipo de brecha, entendeu? Porque é como eu falei, às vezes o relacionamento tá indo ali bem, mas uma coisinha que dá um play assim na sua cabeça já pode ser um big de um problema lá na frente, né? É o start de algo pior. Então é sempre bom tomar todo o cuidado. Outro limite que eu estabeleceria seria não entrar no quarto do namorado. No início do nosso relacionamento, a gente entrava no quarto um do outro e pra gente era
super normal, mas depois, como eu falei, diante de todas essas coisas, começou a ficar inegociável, não tinha mais como, porque uma vez que eu entrava no quarto dele, era o lugar de intimidade dele, ele entrava no meu quarto, era meu lugar de intimidade, a gente queria ter uma privacidade que a gente não podia ter. Pra começar, um casal cristão não tem que ter privacidade, pelo menos não na época do namoro, né, gente? Se tem uma coisa que vocês não têm que ter é privacidade, claro, né? Você vai ter momentos sozinhos com seu parceiro, obviamente, vocês vão sair pra algum lugar juntos e tá tudo bem, é isso mesmo, vocês têm que viver mesmo, né? Mas tô falando de um lugar só você e ele, assim, sem ninguém mais à vista, sabe? Eu, particularmente, acho que não é uma boa. Isso pode gerar muitos gatilhos, assim como gerou pra mim. E tava tudo bem, mas depois passou a não ser tudo bem, gente. E é isso, entende? Então, cada um sabe onde o calo aperta. Outro limite que pode parecer óbvio, mas por incrível que pareça, muita gente faz, é dormir juntos. Pra mim, isso daí é inadmissível, gente. Tipo assim, um casal cristão, ele não pode dormir juntos, sem que estejam casados. E eu sei que isso não impede da pessoa fazer nada, gente. Eu sei disso, deixando isso muito claro. A pessoa tem que ter mesmo autocontrole, domínio próprio, temor do Senhor. Mas se você evita isso, já é uma maravilha. Outro limite que eu acabei de falar também, que é viajar juntos sozinhos. Isso aí, na minha opinião, não rola. Eu acho que é muita privacidade. Eu acho que é viver algo que você não tá legitimado pra viver, entendeu? Porque como é que você vai fazer, sabe? Onde vocês vão dormir? Enfim, eu acho que tem que ter muita maturidade pra fazer uma coisa dessa. E ainda assim, com toda a maturidade do mundo, com todo o autocontrole do mundo, com todo o domínio próprio do mundo, eu ainda assim acho um problema, porque vocês estão vivendo coisas de casados e não de namorados. Outra coisa que eu fazia muito no meu namoro e que eu considero um limite pra você estabelecer é cuidar com as suas palavras. Eu instigava muito o Igor na época do nosso namoro, e ele também me instigava. E a gente falava coisas safadinhas um pro outro. E isso, obviamente, desencadeava muitas coisas, né? Porque minha cabeça ia a mil, a cabeça dele ia a mil, e aí nunca dava bom, obviamente. É bom a gente ter cuidado com as coisas que a gente fala, pra não fazer o outro pecar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Tomar cuidado também com as roupas que a gente veste, pra não instigar. Se você tem dificuldade de ver seu namorado com menos roupa que o normal, peça pra ele com carinho, amor, olha só. Não fica assim, porque faz eu imaginar 1.500 coisas. Se às vezes você botar uma regata que aparece um pouco mais do seu peito, leva ele a pensar várias coisas, ou você botar um short, ou você botar uma legging, seja lá o que for. E não tô falando aqui pra vocês serem cafonas, tá? A gente não quer entrar nisso, não quero falar de, roupas específicas que cristã veste, que você não pode isso, não pode aquilo. Não tô falando disso, até porque eu sou a pessoa mais tranquila e de boa em relação a isso. Eu uso cropped mesmo, uso shorts mesmo, se eu vou na praia eu uso biquíni, sim, porque pra mim tá tudo bem. Essa é a minha visão. O que eu quero dizer aqui é você ser um pouco mais cuidadosa na maneira que você veste nessa época de namoro, de noivado, que vocês ainda não podem ultrapassar uma linha, entende? É só pra que vocês evitem que alguma coisa pior aconteça. Uma coisinha vai levando a outra. Quando você vê, isso aqui é inofensivo. Não é inofensivo. Não é inofensivo. E você só entende que não é inofensivo quando você passa por aquilo. Aí você pensa, putz, isso aqui era tão ofensivo. Ferda, mas que tanto de limite, que relacionamento mais pacato, mais conservador. Ai, que saco. Sim, gente, eu entendo que não é confortável ter um relacionamento dessa maneira. Mas se a gente teme verdadeiramente o Senhor, se a gente ama o Senhor sobre todas as coisas, se o Senhor é tudo aquilo que importa pra gente, isso aqui, fazer tudo isso, buscar ter um namoro santo, não é nada diante do sacrifício de Jesus naquela cruz. Eu acho que a partir do momento que a gente se diz cristão, se diz amar o Senhor sobre todas as coisas, a gente precisa dar um jeito na nossa vida, né? A gente precisa buscar todos os dias ser mais parecidas com Jesus e nos tornar quem ele nos chamou pra ser, sabe? E estabelecer esses limites não significa que seu relacionamento vai ser chato. Significa que você vai priorizar as coisas mais importantes em alguém, muito além do sexo, muito além do que toque físico, muito além de qualquer coisa. Você vai priorizar o intelectual dessa pessoa que você tá, você vai priorizar como essa pessoa te trata, se essa pessoa é uma pessoa honesta, de caráter, se essa pessoa é uma pessoa trabalhadeira, não sei qual é o certo a se falar. E poder viver esse namoro com intensidade em Deus e poder se divertir juntos, ir para vários encontros românticos, viver coisas incríveis que vai muito além de sexo. Viver em santidade é você entender que o melhor de Deus está por vir, porque a vida de casado é muito
bom, gente, de verdade, foi a melhor decisão da minha vida. E hoje eu fico pensando, meu Deus, Fernanda, por que que você precipitou? Por que que você quis pular etapas? Por que que você despertou isso tão cedo? Não tinha necessidade, tudo tem seu tempo. Mas é tão gratificante quando você vive um namoro que agrada o Senhor, né? Porque aí você chega no casamento e pensa, meu Deus, valeu a pena, porque você entende o quão precioso é o casamento. E você olha pra trás e pensa, valeu a pena. Valeu a pena. Tudo que eu passei. Tudo que eu tive que abrir mão pra estar aqui hoje, casada com o amor da minha vida. Então é isso, meus amores. Aí vocês me perguntam, Feda, beijar na boca é pecado? Toque físico é pecado? Gente, não é pecado. Beijem mesmo. Sejam carinhosos um com o outro mesmo. Só evitem carícias. Só evitem um beijo um pouco mais quente, porque isso vai gerar coisas em vocês que não precisam ser geradas, entendeu? Tá tudo bem, mas se você sente que isso te faz pecar, tire. É muito melhor que você tire do que você caia nesse pecado e bote tudo a perder, tudo aquilo que vocês estão construindo. Porque sim, pode ter um caminho de volta, mas cada caso é um caso. Às vezes o seu caso não tem um caminho de volta. Poxa, você botou tudo a perder, sabe? Eu quase botei tudo a perder. Então fica aí a reflexão pra vocês, fica aí esse assunto que eu tô sempre falando, mas que, como vocês já sabem, ainda tem muitas meninas que nunca ouviram falar sobre esse assunto. E se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre isso, por favor, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todas vocês, porque eu sei que acaba surgindo muitas dúvidas sobre isso, né? Então vai ser um prazer responder todas. E, gente, me deem sugestões aqui para os próximos episódios, tá bom? Não deixem a ferda de vocês aqui na mão. Comentem os assuntos que vocês querem ouvir, ideias de temas que eu vou amar fazer. E é isso, meus amores. Envie esse episódio para aquela pessoa que você acha que precisa muito ouvir esse tema. Um super beijo e até o próximo episódio. Tchau!